Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando tarde, mas chegando por aqui para falar sobre o jogo que classificou o Brasil para a próxima Copa do Mundo. 1-0 para cima do Paraguai, o segundo teste da era Carlo Ancelotti. E vou falar um pouquinho sobre esse jogo porque tá gerando aí muitas opiniões controversas. Antes de mais nada, se vocês estão aqui no canal e ainda não estão inscritos, sempre aquele pedido, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like e os comentários por aqui. Antes de vocês começarem a comentar sobre o meu cabelo, fui cortar o cabelo hoje. O meu cabeleireiro, que é brasileiro aqui em Madrid, se animou, cortou meu cabelo um pouco mais do que devia, não sei, pode ser que não, mas eu falei pra ele, não faz um penteado assim, e ele resolveu meter umas ondas. Então esse meu cabelo não é meu cabelo, esse é o cabelo que o cabeleireiro fez. Só mandando esse recado, porque eu sei que tem uma galera que comenta sobre o meu cabelo aqui. Não faço nada de especial não, gente, é meu cabelo... Ainda bem meu cabelo é bom e a água de Madrid, o clima de Madrid favorecem que ele fique assim, bonito, vamos dizer assim. Mas vamos ao que interessa, vamos falar sobre o jogo da seleção brasileira, 1-0 para cima do Paraguai. Um jogo que eu tenho acompanhado a repercussão pelas redes sociais. Eu assisti o jogo foi 15 para as 3 da manhã aqui na Espanha. Eu fui dormir, era mais ou menos umas 5h30, assisti o jogo. Queria realmente ver a postura do Brasil, as ideias do Ancelotti nesse segundo jogo, que eu acho que já a gente poderia ter uma ideia um pouquinho melhor do que está se passando na cabeça do Carleto, para se estabelecer com este elenco que eu acho que vão ter alterações nas peças para a convocação de setembro. Provavelmente ela seja com nomes bastante diferentes, principalmente no sistema ofensivo. Não, acho que defensivo o Ancelotti encontrou mais ou menos a fórmula, mas eu tava curiosa para ver esse jogo contra o Paraguai na parte ofensiva, né? Porque eu acho que foi o que a gente mais se focou depois do jogo contra o Equador, de que o que iria mudar mais no jogo contra o Paraguai seria a questão ofensiva, já que defensivamente o Ancelotti conseguiu encontrar certo equilíbrio na seleção brasileira. Estou vendo e lendo e ouvindo muitas opiniões de companheiros jornalistas, de analistas, de comentaristas, inclusive aqui da Espanha também tenho ouvido e escutado muita coisa nessas últimas horas sobre esse segundo jogo da seleção brasileira. E tenho ouvido também e visto muito comentários de torcedores. Fiquei um pouco com a sensação de que o torcedor, parte do torcedor, não gostou do que viu da seleção brasileira, achou pouco, achou que não foi lá essas coisas. Mas a galera que comenta, analisa e tal, e tá, digamos que não tão preocupada com o agora, mas sim com o que pode vir a ser essa seleção brasileira daqui a um ano, acho que segue um pouquinho na linha do que eu penso e do que eu vi, do que eu imagino. Mas todas as opiniões, repito, aqui cada um é livre para ter a sua opinião e para defender a sua ideia, dependendo do que achou desse jogo da seleção brasileira. E por isso eu vou trazer a minha visão, as minhas sensações. E, cara, tá tudo certo se as opiniões e sensações de vocês forem diferentes. Não tem problema nenhum. A gente só tá falando de futebol aqui. Claro que a gente tá falando da parte do futebol que mais toca o nosso coração, pelo menos para mim. Eu sempre digo, sou uma torcedora de seleção brasileira. Muitos dos melhores momentos da minha vida foram vinculados a momentos da seleção brasileira na Copa do Mundo. Eu acompanhei a Copa de 94, era bem pequena, mas para mim foi muito marcante. A Copa de 2002, as frustrações de 98, os últimos anos que foram da seleção brasileira. Então, eu sou muito torcedora, mas também tento olhar para a seleção não só com o imediatismo da gente precisar ver sempre que a seleção brasileira entra em campo, o Brasil de 70 ou o Brasil de 2002. Acho que o mundo ideal é a seleção brasileira conseguir nos entregar a seleção brasileira de 70, que é vista pelas... Eu não acompanhei, mas conheço muitos jornalistas mais velhos que acompanharam e para eles digamos, o máximo que eles viram de uma seleção, Brasil de 70, o máximo que eles viram de uma seleção com um título, porque o Brasil de 82 ficou muito marcado pela qualidade do jogo, mas acabou não ficando com o título. Então, o Brasil de 70, aqui na Espanha, escuto muitas e muitas vezes como o maior exemplo do que um time de futebol pode fazer, tipo, jogar bem e ganhar. O Brasil de 70, eles falam muito assim, bom, tá, muito bom o jogo, tá, mas não é o Brasil de 70. Então, o Brasil dos anos 70 é muito marcado, assim. E eu acho que para a nova geração, o Brasil de 2002, também por
por, enfim, ter muitas estrelas e todas elas conseguirem jogar, e o Brasil ter ganhado a Copa, e como foi, o fenômeno, o Ronaldinho, o Kaká, o Rivaldo, aquela coisa toda, é uma muito marcada também. Eu sei que na cabeça e no imaginário do torcedor, tudo que não for o Brasil de 70, o Brasil de 2002 e a Copa do Mundo não serve. Mas a realidade é que a seleção brasileira está começando hoje um novo trabalho. É apenas o segundo trabalho do técnico, segundo jogo do técnico Carlo Ancelotti. Um cara que há 20 dias atrás, ou há 15 dias atrás, estava treinando um clube e que vai para sua primeira experiência em uma seleção na qual muitos jogadores ele nem conhecia. Tinham conhecimento, mas não conhecia, assim, de realmente ver o que pode oferecer. Então, é tudo muito novo e eu acho que o trabalho do Ancelotti, o que eu vejo de muito positivo esse primeiro recorte, é que ele está indo por partes. Eu acho que a seleção brasileira estava tudo errado. Depois da Copa do Mundo de 2022, parece que a seleção brasileira entrou num lugar onde tudo era errado, tudo não dava certo e todo mundo se perdia ali dentro. Acho que o Ancelotti está indo por partes. Primeira convocação, vou no meu Porto Seguro. Primeiro objetivo, defender bem para poder competir. Essa é a base do trabalho do Ancelotti em todos os clubes e desde que ele começou a carreira dele. Primeiro eu defendo bem para o meu time poder ser competitivo, depois eu equilibro ele, depois eu ajudo a criar e depois eu dou liberdade para os meus atacantes, que geralmente em grandes clubes e na seleção brasileira temos atacantes bons para resolver os jogos. Então, mais ou menos essa é a linha do trabalho do Ancelotti. Eu acho que nesses 2 primeiros jogos já deu para ver que a base do trabalho do Ancelotti tá aí. O Brasil é um time que vai tentar e vai trabalhar para se defender bem, para poder ser competitivo. No primeiro jogo, a gente só viu defesa. No segundo jogo, a gente já viu uma ideia do que o Ancelotti quer fazer com as peças que ele possa vir a contar na seleção brasileira. Me chamou a atenção que ele escalou os 4 atacantes, Vinícius Júnior, Rafinha, Martinelli e Matheus Cunha. Me chamou muita atenção o quanto ele conseguiu colocar na cabeça dos 4 atacantes que o trabalho, o sacrifício e a atitude necessária para o jogo era de muito dinamismo, muita mobilidade, muita velocidade com a bola, que em momentos foi maior e em momentos foi menor, muita troca de posição, que isso foi um fator que fez o Real Madrid do Ancelotti lá em 2024 ser vitorioso, um ataque muito móvel, e ontem com a seleção brasileira deu para ver que essa semente ela tá começando a ser plantada, de um ataque muito móvel, que os jogadores tocam muito de posição, que os marcadores ficam às vezes sem saber quem é que é a referência na área e quem é que joga para fora, quem é o número 10 e quem é o ponta direita e o ponta esquerda. Vinícius Júnior e Martinelli trocando muito de posição, o Rafinha vindo criar, o Matheus Cunha entrando na área, depois saindo meio que sendo um camisa 10, o Vinícius Júnior pisando a área como um falso 9. Então tudo isso aí deu para ver que é uma ideia que o Ancelotti tem. Não foi um jogo perfeito da seleção brasileira, tem muita coisa para melhorar, mas imaginem que vocês estão caminhando num deserto há 2 anos e de repente aparece uma fonte com água. A gente não estava vendo isso. A gente não tinha visto isso de uma seleção que defensivamente hoje é um time organizado. A seleção brasileira hoje é um time organizado defensivamente. Os zagueiros sabem o que tem que fazer. Os laterais, fica mais para trás, que é o caso do Alexandro, para ajudar a recompor na zaga quando precisar, meio que um terceiro zagueiro. Para o Wanderson poder subir e ser mais um cara para criar e se associar com o sistema ofensivo e com o sistema do meio de campo. Para mim, a chave de tudo para o Brasil estar funcionando de novo se chama Carlos Henrique Casemiro. A gente não tem um outro volante com a capacidade de entendimento da função do volante posicional como o Casemiro. Não tem. O Casemiro passou alguns meses complicados, não conseguindo entregar a sua melhor versão no seu clube, portanto não sendo cotado para ir para a seleção. Quando ele consegue fazer isso no Manchester United, apesar do Manchester United ser o que é, o Casemiro está em um bom momento, o Ancelotti chega e confia no Casemiro, porque ele confia no Casemiro, ele tem o Casemiro como uma peça o ponto de equilíbrio dessa seleção brasileira era assim no Real Madrid quando o Casemiro estava, e é assim na seleção brasileira. Então o Casemiro estando bem e o Ancelotti colocando ele nessa posição de ser esse fator de equilíbrio do time, eu não vejo outro jogador com a capacidade de fazer, brasileiro, hoje, o que o Casemiro faz, e a capacidade de entregar o que o Casemiro ainda entrega
como o volante posicional. Ele tem uma leitura de jogo e uma leitura de situações e uma leitura corporal e um entendimento com a bola que eu nem acho que ontem ele tenha ido tão bem assim com a bola nos pés, que eu acho que isso ainda pode melhorar, porque o Brasil, em geral, tem muitos pontos para melhorar, mas o Casemiro, ele passa uma segurança pro time quando ele tá, tanto pra defesa como pro ataque, que eu não vejo outro jogador fazendo isso. Enquanto o Casemiro estiver bem, não há nenhuma dúvida que o camisa 5, o volante posicional da seleção brasileira, tem que ser o Casemiro. Ponto muito importante no jogo contra o Paraguai, a evolução de Bruno Guimarães, que para mim é uma peça-chave para compor o meio de campo com o Casemiro, porque é um cara que tanto pode colaborar na solidez defensiva, porque é um cara que pode atuar de primeiro volante, mas eu acho que o Casemiro entrega mais segurança que o Bruno Guimarães, porque eu acho que o Bruno Guimarães um pouquinho mais para frente, tendo um pouco mais de liberdade, ele pode compor muito bem. E ontem eu gostei muito do jogo do Bruno Guimarães. Acho que foi o melhor jogo do Bruno Guimarães com a seleção brasileira. E gostei, em geral, o sistema defensivo do Brasil com o Ancelotti está sendo o que se espera de um time de Carlo Ancelotti. O ponto de começo de qualquer coisa. Tem que defender bem. O fato de ter colocado 4 atacantes e só Casemiro e Bruno Guimarães, eu acho que é um luxo que se pode dar jogando contra um time como o Paraguai, que não vai te atacar o tempo inteiro, e não vai te atacar com velocidade todo o tempo, e não vai te atacar de diferentes formas e constantemente te sufocando. Então, tu pode jogar com 4 atacantes e 2 meio-campistas. Contra outros adversários, a situação vai ser diferente. Aí eu vi muita gente em comentários falando, mas era o Paraguai, não sei o que era o Paraguai. Cara, um ano atrás a gente estava sofrendo num jogo contra o Paraguai. Então, ver o Brasil com a capacidade, principalmente a atitude de querer dominar o jogo e ir pro ataque e entender que na frente tá um time que só vai se defender, porque o Paraguai basicamente só se defende, e eu tenho que trabalhar para encontrar soluções para atacar. Eu acho que, repito, tem muita coisa para melhorar na seleção brasileira, mas antes a gente caminhava no deserto e não encontrava uma fonte de água. Nunca. Pelo menos agora a gente encontrou uma fonte de água. Como é que se vai absorver toda essa água é outra coisa. Mas acho que a gente não tinha nada e agora a gente tem pelo menos uma ideia. Jogadores comprando a ideia do Carlo Ancelotti, que para mim isso é fundamental. Se os jogadores comprarem a ideia do Carlo Ancelotti e ele conseguir estruturar essa seleção para continuar sendo sólida defensivamente, com um meio de campo que entenda o que tem que fazer em determinados momentos do jogo e com um ataque que se sacrifica para que o time não sofra e com qualidade suficiente para conseguir ganhar, e para conseguir marcar e para conseguir produzir ofensivamente, eu acho que a gente pode ver uma curva de crescimento muito grande na seleção brasileira. Então, a gente não tinha nada e agora a gente tem alguma coisa. E, além de tudo, a gente está classificado para a Copa do Mundo. E o primeiro gol da era Ancelotti não podia ser de outro cara que não do Vinícius Júnior. O Vinícius saiu com um problema na perna, vamos ver como é que ele tá para a semana que vem para o Mundial de Clubes, mas é um jogador que o Ancelotti vai tentar potencializar todas as características do Vinícius. Ele não faz o seu melhor ano, longe disso. Quem viu o Vini 2024 tá vendo o Vini 2025. Ele ainda tá longe de ser o cara que ele foi no ano passado, mas é um jogador com uma capacidade física, uma capacidade de leitura de espaço, de jogo, uma qualidade para assistência, para dar esse passe, inclusive para finalizar. Acho que o momento não é o melhor da carreira do Vinícius Júnior, mas ele ainda é um cara com essa capacidade de definição. Ontem a gente não viu o melhor a Rafinha, e mesmo assim o Rafinha terminou o jogo muito bem. O Matheus Cunha ganhou muito depois dessa convocação para a seleção brasileira. É um cara que pode fazer muitas coisas no sistema ofensivo. Martinelli foi muito bem. Acho que o Ancelotti ainda vai ter muitas outras peças que podem chegar e ele pode ainda encontrar outras formas do Brasil jogar. Mas eu acho que se todos esses que chegarem para agregar, comprarem a ideia do Ancelotti e o Ancelotti conseguir estabelecer muito o que ele quer fazer com as peças que ele vai ter, eu acho que a gente pode pensar assim que o Brasil pode competir na Copa do Mundo, porque até agora a gente estava na dúvida se o Brasil iria conseguir competir. Porque ok, foi o Paraguai, ok, foi o Equador, mas são times que vão estar na Copa do Mundo. A gente está longe de estar no nível da seleção espanhola, da seleção francesa, da seleção portuguesa, da seleção argentina. A gente está longe ainda, mas a gente está
plantando uma coisa para tentar chegar lá. O ponto é que se a gente ficar só dizendo, não, tá tudo errado, tudo horrível, se a gente só quiser ser o Brasil de 70 e o Brasil de 2002, talvez a gente não seja nada. Então vamos tentar ser o Brasil de 2025 para chegar a tentar ser algo no Brasil de 2026. Acho que o cara certo é o Ancelotti, tomara que ele consiga vender a ideia dele bem para o vestiário, tomara que ele consiga encaixar a ideia que ele tem de jogo. Acho que é muito importante a ida do David Ancelotti, o filho do Ancelotti, que estava buscando o time para ser treinador, para seguir a carreira solo e de momento não conseguiu e vai estar na comissão do Ancelotti, que é muito importante, porque o David é um cara que colabora muito em momentos da construção do jogo do Ancelotti. Acho que eles são uma dupla muito boa e eu acho que isso vai agregar a seleção brasileira. Então, é só o início, mas antes a gente não tinha nada e agora a gente está caminhando para ter alguma coisa. Então, não é o mundo perfeito, evidentemente, mas me dá certa esperança de poder voltar a ver a seleção brasileira ser um time competitivo, porque eu acho que a gente precisa chegar na Copa do Mundo sendo um time competitivo, voltando a ser uma seleção na qual os jogadores queiram jogar e a torcida queira torcer. E mais do que jogar de uma forma perfeita, maravilhosa, linda, o Brasil precisa competir, o torcedor precisa olhar e dizer assim, cara, pode ser que hoje o jogo não seja maravilhoso, mas a gente tem certeza que o Brasil vai entrar para ganhar, que o Brasil vai ter algo para tentar ganhar. Então, acho que isso estamos no caminho para conseguir. O vídeo ficou mais longo do que eu imaginava, mas paciência. Falei aqui tudo que eu queria falar de seleção brasileira. Agora, só na próxima data FIFA, veremos como vai seguir o trabalho de Carleto, que eu vi ele muito emocionado com as homenagens do aniversário dele. Acho que ele tá curtindo esse negócio, esse calor que tem a cultura brasileira e que aqui na Europa é muito diferente. E eu acho que ele tá gostando de receber todo esse carinho e pelo menos nesses primeiros jogos deu tudo certo. O Brasil não sofreu gol em 2 partidas, venceu só de 1-0, é verdade, tem muita coisa para melhorar, mas conseguiu já a classificação para a Copa do Mundo de 2026, que era o mais importante. Se você chegar até aqui e ainda não se inscreve, se inscreva, deixa o like, comentários. Volto no próximo vídeo, que agora tem muito Mundial de Clubes pra gente falar.